Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. O pessoal que está nos visitando, que não é bem uma visita, porque a história da família do Douglas, ela meio que se entrelaça com a história da justiça de Deus. Mas que bom que vocês estão aqui nos visitando novamente. Nós temos hoje aí mais uma família nos visitando, o irmão, qual é o nome do Moisés? Já é um nome grandioso, a irmã Joana, mais uma, a Joana também, e a princesinha aí, Maria Luísa. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Abrem aí, pessoal, a sua Bíblia em João 5. João 5, nós vamos ler. Eu já diminuí um pouquinho esse ventilador aqui comigo, que ele não quer deixar a página aqui da minha Bíblia ficar parada no lugar. João 5, versículo 39. Nós vamos ler alguma coisa para frente aqui. Quem tem acompanhado, está aí fazendo a leitura aí bíblica. A gente começou ali no dia 1º de janeiro, e creio que nós já aprendemos muitas coisas. E eu fiquei pensando muito a respeito essa semana acerca dessa caminhada que nós estamos fazendo, de conhecer Jesus através da palavra de Deus. E talvez nós vamos dar ali, fazer um resumo desse Gênesis, se der tempo. Nós ainda estamos aprisionados por causa do tempo, não é o texto principal que nós vamos ler hoje. Mas, para a mensagem de hoje, eu quero colocar para que você reflita: você quer saber quem é Jesus? Ou você quer conhecer quem é Jesus? Existe uma grande diferença em saber alguma coisa e conhecer alguma coisa. Saber quem é alguém e conhecer quem é alguém. Vamos ler o texto. Jesus, ali talvez seja o maior embate teológico que nós podemos ver no Novo Testamento aqui, entre Jesus e os fariseus, entre os religiosos da época. Ele diz assim: aos fariseus e a nós também, vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede de homens, mas eu vos conheço bem, e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Aqui está bom. Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, está aqui mais uma porção da Tua palavra. Te pedimos, Deus, que venha transformar o nosso coração no terreno fértil em que Jesus, o Senhor, fala na Tua palavra, Senhor Deus. Que essa semente possa ser lançada ao nosso coração e que ela venha produzir frutos sem dor. Que elas venham produzir frutos de salvação e que esses frutos sejam tão abundantes, Senhor Deus, que possa alimentar todos aqueles que se aproximam de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Como eu falei aqui, irmãos, antes de nós lermos o texto, existe uma diferença muito grande em saber quem era Jesus e conhecer quem é Jesus. E para a gente entender essa diferença, por exemplo, nós
sabemos, né, nós moramos um pouco longe do litoral, né? A cerca de 500 quilômetros eu acredito que seja a praia mais próxima para nós, né? E muitos de nós, né, quando a gente vai crescendo ali, uma das coisas que está no coração de nós que somos mineiros, talvez você esteja nos acompanhando na rede social, nós estamos mais ou menos no meio do país, no meio do Brasil, então a gente não tem contato com o mar. Mas é um grande desejo de quase todos os mineiros conhecer o mar, né? Mas se você perguntar para a grande maioria, né, que eles vão dizer para você que é o mar. O mar ele tem onda, né? O mar, o navio a gente consegue ver ali, tem muita areia, né? Tem sol, né? Tem muita gente bonita andando para lá, para cá, queimando naquele sol. É um lugar para as pessoas tirarem férias, né? É um lugar maravilhoso. Mas as pessoas só vão entender o que é a praia, o que é o mar, no dia que ele chegar ali naquela praia e sentir a areia nos seus pés. Ele sentir aquele sol escaldante que frita a pele da gente, né? Ele só vai conhecer o que é o mar no dia que ele entrar naquela água, né, salgada, engolir aquela água, né, tomar uns caldos daquela água, né, vai ver as plaquinhas lá falando, passa dali não, que é perigoso, né? Então essa pessoa vai conhecer e ela vai voltar de viagem e vai falar, agora eu conheço o mar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? De uma forma metafórica, para a gente entender que nós vivemos hoje em uma geração de pessoas que sabem muitas coisas acerca de Jesus, né? E não precisam nem ser crentes e não precisam nem ser membros de uma igreja, né? E um exemplo disso nós vemos às vezes pessoas vivendo uma vida deplorável, né? Afastada do Senhor, vivendo afundado nos vícios, né? Afundado na prostituição, né? Famintas, acontece muito aqui na igreja, né? Das pessoas passarem e pedirem então, um copo de chá, um copo de café, um pedaço de pão, né? E essas pessoas, na medida que são atendidas, elas não vão embora sem dizer para nós assim, Deus te abençoe, né? Essas pessoas sabem quem é Deus, mas se essas pessoas conhecessem realmente o Senhor, né, certamente elas não estariam na situação que estão. Por que nós estamos vendo hoje famílias, né? Nós falamos de família aqui no início, famílias tão destruídas, famílias passando por tantas lutas, por tantos problemas, né? E muitas vezes nós entramos na casa dessas famílias, tem lá uma Bíblia aberta no Salmo 23, ou no Salmo 91, ou tem uma cruz ali na porta, né? Ou tem qualquer que seja uma entidade espiritual ali representada por uma imagem, por alguma coisa, por um quadro de leão, né? Porque nós que somos cristãos, né, a gente tem muito a pecha de querer criticar as imagens que os idólatras colocam dentro das suas casas, mas muitas vezes nós colocamos um quadro de um leão ali e idolatramos aquele leão. A gente está falando mentira que não, irmãos. Não estou falando de realidade, são de coisas que a gente observa, né? E o grande caos que a humanidade vive hoje é por não conhecer Jesus. Sabemos tanto e tanto e tanto de Jesus, né? Se nós abrirmos as redes sociais, né, ficou assim tão comum, né, os pastores, entre aspas, youtubers, né, que têm feito e desviado tantas pessoas do caminho do Senhor por causa das suas teologias que agradam somente o ser humano, né, que não agradam a Deus. Você vai ver, eles têm milhões ali de seguidores, porque ele está falando daquilo que o homem quer ouvir. Mas se nós ouvirmos aquilo que o Senhor
quer nos falar, aquela palavra vai doer, ela vai nos confrontar, né? Ela vai trazer mudança na nossa vida, ela vai trazer unidade na nossa vida. E esse primeiro versículo que nós lemos, Jesus estava falando com aqueles fariseus, falando assim: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, mas vocês não entenderam nada, absolutamente nada, porque esse discurso, depois você pode ler lá na sua casa, né? Começa lá no versículo 16, em que Jesus aqueles religiosos, né? Jesus vai falar com ele: é impossível você honrar o Pai se não honrar o Filho. Jesus estava apresentando diante dos judeus que ele era o Filho de Deus, né? Que ele era aquele Messias que os judeus tanto esperavam, né? Mas os judeus não queriam conhecer Jesus. Eles tinham curiosidade de saber quem era aquele Jesus, quem era aquele profeta, né? E eles vão começar ali um debate, né? E Jesus vai começar a falar com eles: olha, eu sou a lei de Moisés, né? Fazendo um resumo de tudo que Jesus falou ali: eu sou a lei, né? Eu sou o Filho de Deus, eu vim para salvar, né? Eu sou aquele que vocês esperavam, né? João Batista vai falar isso lá, né? No rio, ali onde que ele batizava. Aí ele se quis, né? Jesus vai falar isso, mas isso para aquela geração que, vamos dizer ali, já tinha aqui uns 4.000 anos de judaísmo, né? De história judaica. Eles estavam tão cauterizados no seu sistema religioso que eles não foram capazes de perceber a presença do Filho de Deus junto com eles. E nós vivemos tempos muito parecidos, no qual nós sabemos tantas coisas de Jesus, né? É até difícil às vezes você falar, porque as pessoas conhecem muito da letra, conhecem muito de Jesus, mas quando você vai viver com aquela pessoa, você vê que ela está vazia de Jesus. Ela não sente o cheiro de Jesus, ela não tem o cheiro de ovelha do Senhor, ela não tem o linguajar do Senhor, ela não tem as ações do Senhor. Ele não mudou de vida, né? Ele não queimou as carroças, como foi cantado aqui, né? Ele não entendeu que isso aqui, nós somos estrangeiros nesse mundo, que a única coisa que nos importa é seguir a Jesus. Será que nós também não estamos fazendo errado? Será que você aí que virou crente YouTube, será que você não está fazendo errado? Será que você está fazendo certo? Será que você deixou que as redes sociais se tornassem religião na sua vida? Né? Quantas igrejas agora estão vazias porque as pessoas estão seguindo simplesmente youtubers, né? Porque o youtuber fala muita coisa de teologia, fala muita coisa, mas ele não tem compromisso com você, ele não anda com você, ele não chora com você nos seus problemas, né? Ele não vive as suas dificuldades. E a palavra de Deus nos fala que a gente tem que estar junto para que nós possamos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. O Senhor sonhou a igreja, sonhou essa reunião, era para que nós, com os nossos defeitos, fôssemos moldados por Deus. É para que nós caminhássemos juntos, para que nós tivéssemos cheiro uns dos outros. É para que nós caminhássemos uns com os outros. Estamos vivendo um tempo de fé virtual, né? E são de pessoas que muitas vezes examinam as Escrituras e acreditando que tem nelas a vida eterna, né? Mas não entenderam nada. Não entenderam nada.
Né? Não adianta nós sabermos quem é Jesus se nós não o conhecermos verdadeiramente, andar com Ele. Né? O exemplo que eu quero te dizer é que todo mundo sabe quem é o Samuel aqui no filho. Né? Todo mundo sabe quem é o Rafael. Mas eu acredito que ninguém conhece o Samuel e o Rafael como eu conheço, que convivo com eles desde o nascimento. Né? Ninguém conhece o Davi, né, como o Charles e a Joana. Não conhece. Eu sei quem é o Davi. Se eu ver ele em qualquer lugar, o brother, beleza, tal, você está maior do que o seu pai, tal. Está trabalhando de segurança, né? Está desse tamanhozão aqui, camarada. Mas o pai e a mãe têm intimidade com ele, porque o conhece, somente não sabe quem ele é. Né? Mas nós, o Senhor, quando o Wagner falou aqui de adoção, quando fomos adotados, todos nós nos tornamos filhos. E quando nós nos tornamos filhos, nós começamos a viver como irmãos. Irmão conhece outro irmão. Né? Aí a gente não vai saber. O Samuel não só sabe quem é o Rafael, mas ele conhece o Rafael. É algo curioso, né, que aqui tem dois filhos muito próximos, assim, porque o Samuel e o Rafael, até eu ter uns 16, 17 anos, eles eram uma pessoa só pra gente. Né? A gente sempre referia a Samuel e Rafael, Samuel e Rafael. E aí depois eles emanciparam, né? O Samuel passou a ser Samuel e o Rafael passou a ser Samuel. Mas o Senhor, quando Ele olha para nós, irmãos, Ele olha para nós dessa forma, de filhos. O Davi é tão filho como o Cleiton, que é tão filho como o Moisés, que é tão filho como eu, como é tão filho como o pastor Rodrigo, que é tão filho como o Alex, independente do tamanho, cor, raça, etnia, de onde veio, porque o filho conhece o pai e sabe, o pai conhece o filho e sabe de todas as necessidades do filho, e nos conhece tão profundamente que sabe até quantos filhos de cabelo tem na nossa cabeça. Ele nos conhece tão profundamente que antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que está no nosso coração. Né? E nós estamos vivendo tempos em que nós temos que buscar mais, irmãos. Conhecer Jesus. E conhecer é viver com Jesus. É andar com quem é de Jesus. Né? É caminhar com a igreja de Jesus. É legal que Jesus vai falar aqui, né, lá em Lucas, um pouquinho mais para frente, né, mas ele já não vai falar mais para os judeus, ele vai falar para os seus próprios discípulos, né, quando Jesus fala que vai para a cruz, que era necessário que ele fosse para a cruz, e os discípulos começam a entristecer. Aí Jesus vai falar para ele assim: olha, mas eu vou enviar o outro igual a mim, no Paráclito, o Espírito Santo. Né, ele mostra uma unidade, mostra uma trindade. Ali unida, não fica triste não, porque vai vir o Espírito Santo. E nós só vamos experimentar essa unidade no Espírito Santo se formos a igreja do Senhor. Aquilo que o Senhor sonhou para nós, o aprisco do Senhor. Porque tanto se ataca a igreja de Deus, a igreja que se reúne para cantar louvores, a igreja que se reúne para adorar ao Senhor. Porque o diabo sabe que aqui o Espírito Santo de Deus está presente. Porque ele sabe que na igreja, apesar de nós, apesar de todas as nossas imperfeições, né, o Espírito Santo, ele testifica no coração de cada fiel que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo, por mais que nós possamos ver defeitos nas congregações, o Espírito Santo vai nos levar a um nível de intimidade muito maior com Deus. Nós oramos por cura, quem não quer?
né, ser curado de uma enfermidade, né, são duas coisas que igualam o homem. O homem é igualado no nascimento, e ele também é igualado no momento da sua morte. O que tem entre o nascimento e a morte, né, aí cada um tem uma vida particular. Eu estive essa semana que passou por vários dias no hospital, acompanhando a minha mãe, né, e vi pessoas ali muito ricas, e vi pessoas também muito pobres, necessitando de um remédio, necessitando de um cuidado médico, necessitando de escapar daquele vale de sombra da morte, daquele vale de sofrimento, né? E eu ficava olhando aquela situação e pensando, né, na maior enfermidade que nós temos, que é o pecado, né? Nós oramos aqui por cura física, por cura espiritual, mas todos nós temos uma enfermidade que está marcada em nós desde lá de Adão, desde o Éden, que é o pecado, e todos nós precisamos dessa cura. Todos nós andamos como enfermos e desgarrados, e a única cura que existe para isso é Jesus, meu. Mas para que nós possamos ser curados do pecado, nós precisamos de tomar o remédio. Não adianta você dar lá o remédio que cura o pecado. Está lá uma garrafinha dessa aqui lá, e você deixar ela lá em cima da sua geladeira, e não beber o remédio, você nunca vai ser curado. Se você pegar o seu tablet e o seu celular e olhar para aquele remédio, nossa, que rótulo bonito desse remédio. Olha o que está escrito aqui na bula desse remédio. Ele cura disso, cura daquilo outro. Faz isso, liberta, sara, cura, prospera, traz vida nova, restaura a família. Você vai ler na bula do remédio. Está entendendo essa metáfora que eu estou usando, como se aqui tivesse Jesus Cristo? Mas se você não pegar essa garrafa, eu estou aproveitando o momento para não beber um pouquinho de água, para começar a beber de Jesus. Aí a roupa que eu usava, e beber mesmo de Jesus, meu irmão, a sua sede não vai ser curada. Não adianta examinar as Escrituras se você não viver as Escrituras. Era isso que Jesus estava falando com os fariseus. Era isso que ele estava falando, todo o rito mosaico que você segue até hoje. A lei tem muita coisa boa nela, mas vocês precisam passar de nível, né? Vocês precisam passar de nível, beber de Jesus. Ele falou isso com aquela samaritana, falou: se você soubesse quem é que está te pedindo água, né? Imagina que estava um sol desse, né? Sol de meio-dia, né? Porque só ao meio-dia que as pessoas que eram alijadas da sociedade, né, que viviam de uma forma ali fora do contexto social, que eram as prostitutas, eram os leprosos, eram as pessoas que tinham de alguma forma de viver afastado da sociedade. Era nessa hora que elas iam buscar água. Daí Jesus vai pedir água àquela mulher para começar um diálogo com ela, mas no fim de tudo ele vai falar para ela: o que importa mesmo não é essa água, mas é você entender que é preciso beber dessa água da vida, que nunca mais você vai ter sede, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Água para alimentar as outras pessoas. E agora eu quero que você pergunte para você mesmo: será que eu tenho sido um manancial de águas vivas na vida de alguém?
Ou será que eu tenho sido uma fonte seca? Será que eu tenho sido apenas um buraco, uma cisterna? Um latão vazio onde se bate? Eu até sei o que é a água, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, É isso mesmo, que se tem algum químico aqui, eu acho que é isso, H2O, eu acho que significa isso. Se eu tiver falado errado, o irmão que sabe, ele pode me corrigir. Mas não adianta nós sabermos a composição química da água se nós não bebemos a água. Se nós não deixarmos que essa água vai entrar na nossa corrente sanguínea ali, vai hidratar o nosso corpo, vai conduzir todos os minerais, os alimentos. Não adianta. Nós podemos ver um prato muito gostoso ali no nosso celular, ver até um chefe desse aí falando como que se faz uma macarronada deliciosa. Mas se nós não comermos daquela macarronada deliciosa, nós não saberemos qual é o gosto, qual é o sabor. Os discípulos de Jesus sabiam qual era o sabor de Jesus. Os discípulos de Jesus, em apenas 3 anos, mesmo Pedro tentando negar Jesus, o pessoal que estava ali assistindo o espetáculo do martírio de Jesus, assim, você não é seguidor dele, não? Eles não sou não. Você fala com ele? Você, meu irmão, tem certeza que não? Você parece tanto com ele. Irmãos, eu imagino que os filhos parecem uma fogueira ali, estava de noite, o pessoal usava aquela fogueira para se esquentar ali no meio do deserto. E não sei se você reparou, não tinha nada ali realmente que identificava Pedro. As outras pessoas, estava todo mundo ali com a sua capa, com a sua túnica, se protegendo daquilo. Mas o próprio comportamento de Pedro diante daquela situação denunciava que ele era cristão. Será que o meu comportamento tem denunciado que eu sou cristão? Meu comportamento quando eu tomo uma fechada no trânsito, será que eu tenho abençoado aquele irmão ali que deu a navalhada? Ou eu tenho falado, olha irmão? Aí você entende o que infelizmente muitos de nós fazemos isso. Será que a minha forma de falar, de me portar nos lugares aonde que eu frequento, tem denunciado que eu sou realmente cristão? Não é minha roupa. Porque nós aqui não temos esse costume de andar de terno, gravata e sapato social. E muitas vezes se identifica o crente por isso. Fulano ali é crente. E o pessoal dessa época também, eles identificavam quem eram os religiosos pelas vestes que ele vestia. Mas Jesus se vestia de forma simples, andava com pessoas simples, comia. Que as pessoas comiam, quando faltava, ele ainda até multiplicava. Mas o ministério dele chamava a atenção, as pessoas queriam saber quem era Jesus. E depois isso vai perpetuar, com os apóstolos. Pedro, no seu primeiro discurso, quantas pessoas, 3.000 vão se converter ali, mas é porque ele estava tão cheio, ele já tinha bebido tanto desta água, ele já estava tão cheio do Espírito Santo, que a palavra fala que aonde passava, as pessoas eram curadas, mas era por causa da virtude de Deus que estava
Dentro dele, virtude significa poder. Emanava dele virtude. Será que de mim tem emanado poder de Deus para abençoar a vida das pessoas? Pergunta para você, como tem sido o seu ministério, como tem sido o seu caminhar, ou você é só mais um que sabe as Escrituras, que examina as Escrituras, acreditando ter nela a vida eterna. Examina, mas lembre-se que são elas que testificam de Jesus. Nós estamos fazendo o estudo bíblico. Quem ainda não começou, ainda dá tempo, porque nós não chegamos no meio de Êxodo ainda não. Então, se você que gosta de maratonar uma série, você vai maratonar aí uma série de uns 60 capítulos, mas dá para fazer. Né? E vamos caminhar juntos, buscando de Jesus, conhecendo a palavra do Senhor, deixando que ela venha nos hidratar com algo de Deus, com que realmente vale a pena. Né? Como é triste, né, entrar nas redes sociais hoje e ver os irmãos, né, se perdendo atrás de um Cristo virtual, atrás de uma igreja virtual, para satisfazer os seus desígnios, as suas vontades, pastor, para permanecer no vício, para permanecer na prostituição, para não andar em santidade. Vou seguir esse cara porque eu dei no like, ele vai receber no YouTube, então eu não preciso nem ter compromisso com a igreja, com dízimo, com oferta, com o meu pastor, com as contas que são geradas na igreja. Não dou ele no like, o YouTube que vai pagar ele. E tá bom. Aí vai massageando o meu ego. E eles sabem, tá, irmãos? Aqui temos o Fagner que fez teologia. Eu também fiz teologia. Né? Sou formado em teologia, sou formado em história. Né? Se, graças a Deus, Deus colocou temor no meu coração. Pastor, mas se eu quisesse ser um YouTube e falar tudo que os outros querem ouvir e ainda justificar na palavra, eu falaria. Né? E com certeza, talvez estaria até rico. Né? Nem contando as moedinhas para ir embora, porque contando as moedinhas que pegar um ônibus para ir embora. Né? Mas eu sirvo ao meu Senhor, Deus. Se eu tiver que morrer pobre, eu vou morrer pobre. Se eu tiver que ir embora a pé nesse som da minha casa, eu vou. Não, mas porque eu prefiro beber da água da vida. Prefiro beber de Jesus. Prefiro caminhar com a igreja do Senhor, apesar dos defeitos da igreja do Senhor. Eu prefiro estar aqui todo domingo, apesar do sol estar rachando, e eu poder estar na cachoeira. É a escolha que nós fazemos. Ou estar lá deitado no sofá da minha casa com o ventilador ligado, maratonando a Netflix, ou assistindo uma série. Nós não somos aqueles que escolhemos estar com Jesus, amém? Amém. Porque sabemos a água da vida, nós queremos beber dessa água. Nós queremos nos saciar dessa água, porque as outras não matam o sede. As outras, outro tipo de água, se for adocicada demais, ela causa diabetes. Se você tem ouvido o evangelho que está bom demais para você, como mineiro, para você, né? Vai te causar diabetes, vai te causar doença espiritual. O pastor Rodrigo orou aqui. Você vai se tornando uma pessoa inchada, que aí já não serve mais os irmãos, já não serve mais a palavra, né? Já não serve mais o louvor,
eu já não vou querer mais acordar cedo, porque eu vou acessar a mensagem do camarada aqui a hora que eu quiser. Já não vou conviver com o Pezão, porque eu penso de um jeito, o Pezão pensa de outro. Né? Aí veio o Fábio e pensa de outro diferente. Aí veio o Alex, pensa de outro. Né? Aí veio o Davi e pensa de outro jeito. Não, vamos ficar cada um na nossa casa, não vamos caminhar juntos, não. Mas não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que nós estejamos todos juntos. Porque Ele vem buscar filhos. Ele não vem buscar pastores. Ele não vem buscar ovelhas ou servos, Ele vem buscar filhos. E nós esquecemos do poder que um filho tem nas coisas do Pai. O filho tem direito a tudo que é do Pai. Isso é uma lei universal de herança. Fábio falou do Império Romano aqui, né, que uma pessoa que uma vez adotada, ela não pode ser desadotada, mas isso para a nossa lei também funciona, tá? Se você adota uma pessoa, você não pode desadotá-la, não. Uma vez adotados por Cristo naquela cruz, você não pode ser desadotado mais. Lembra do filho pródigo? Ele não deixou de ser filho porque ele foi embora. Ele não deixou de ser filho, pastor. Não deixou. Ele falou para o pai: me dá a minha herança. Me dá o que é meu. Ele sabia que ele era filho, que tinha direito à herança. Me dá aí que eu vou gastar. Vou atrás das minas. Vou tomar um goró. Vou para as baladas. Vou para os bailes. Vou gastar, porque que vale a vida se não for para gastar? Se não for para viver arregaladamente? Para que eu vou ter que esperar meu pai morrer? Para me ter direito à herança. Me dá agora. Mas em nenhum momento, se você for meditar nessa palavra, ele deixou de ser filho. Mesmo ele passando por toda aquela tribulação. Desculpa. E ele vai com a marca de ser filho. Mas ele só vai ter direito de filho o dia que, de tanto comer lavagem, com a barriga inchada, com os dentes podres, ele vai entender que na casa do pai dele tinha lugar para ele. Aí quando ele volta, o louvor hoje foi só para me ensinar a pregar hoje. Aí quando ele volta, ele põe um anel no dedo dele, aí põe. Daí uma veste nova, manda tomar banho, corta o cabelo, tira os piolhos, já toma ali um remedinho para desinchar a barriga, manda fazer churrasco. Ele adquire novamente todo o direito que ele tinha de ser filho do Pai. Talvez, meu irmão, sua barriga está inchada. Talvez você está comendo bolota de porco. Ou talvez você está comendo tanta coisa gostosa aí no mundo. Mas lembre-se que você tem o direito de filho, porque a sua herança já foi conquistada na cruz do Senhor. Naquela cruz. Você tem direito de filho. Nós temos direito de filho. Não adianta nós sabermos quem é Jesus, se nós não sabermos que entendemos e vivemos como irmãos de Jesus, como co-herdeiros de Jesus das coisas do Pai. Não adianta. Nós podemos até saber quem é o Pai, mas se nós não vivemos como filhos, nós não vamos saber quem é o Pai, nós não vamos conhecer quem é o Pai, mas nós podemos até saber. A gente vê isso muitas vezes em programas de auditório, né? A mãe dificilmente abandona o filho,
O Senhor nos fala que se existir uma mulher dessa ainda, o Senhor se lembra desse filho. Mas quantos e quantos pais abandonam os filhos? São muitos, e muitas vezes o filho vive uma vida frustrada, com grandes problemas psiquiátricos, psicológicos, porque não conheceu o pai, porque não viveu uma infância com o pai, porque não brincou com o pai, porque o pai não deu menos cocão quando ele fez coisa errada, porque o pai não comprou picolé quando ele estava com vontade de chupar um picolé. Estou falando de nós, irmãos, humanidade, nós que somos humanos, e convivemos com pessoas, a gente vê pessoas tão marcadas pela ausência do pai, a ponto de ir atrás e querer assim, eu sei quem é meu pai, eu sei o nome dele, leva lá nos programas de auditório, e aqueles detetives começam a procurar quem é o pai, e muitas vezes encontram e marcam, fazem aquele espetáculo, mas no fundo daquilo ali tem uma metáfora muito grande para nós, meu irmão, porque aquele filho naquela hora ele abraça, aquela filha naquela hora abraça o pai, pelo o amor de conhecer o pai, agora está conhecendo o pai. Entende a diferença que isso faz na nossa vida? Não adianta sabermos que Deus é o nosso pai, não adianta sabermos que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, não adianta nós sabermos do Espírito Santo se nós não conhecermos o nosso Pai, se nós não abraçarmos o nosso Pai, se nós não abraçarmos Jesus, se nós não vivermos as coisas de Jesus. Quem é filho, todos nós somos filhos, sabe que pai é um negócio chato. Sabe que pai, quando ele dá conta de fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele lembra é do telefone do filho. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Não consigo fazer as coisas, eu já ligo, Samuel. Como é que faz isso aqui? Como é que é isso? Não consigo falar com o Samuel, eu já ligo para o Rafael. Liguei para o Samuel, não consegui falar com ele não, porque eu te mandei uma mensagem, você viu o que eu te mandei? Não sei o que é isso. Resolve isso para mim. Não consigo falar dela, você sabe resolver isso comigo, resolve isso comigo. O Pai, quando Ele coloca algo na sua mão, um ministério na sua mão, é porque Ele está falando, faz isso para mim. Faz isso para mim, meu filho. Toca teclado para mim, meu filho. Canta aqui, meu filho. Toca bateria, meu filho. Meu filho, toca guitarra, toca no seu baixo. Meu filho, prega ali na igreja. Meu filho, evangeliza lá na sua faculdade, na sua escola. Vai lá. Pôncio Pilatos achou que ele era alguém diante de Jesus. E ele vai falar para Jesus, olha, você já está todo lascado. Você já tomou suma, já apanhou, já negócio tudo. Você não sabia que eu tenho poder para te libertar, não? Eu tenho poder para te libertar. Aí Jesus vai falar para ele, olha, se eu quisesse, eu pediria legiões de anjos que viessem aqui e me libertassem. Você acha que se Jesus ele quisesse fazer o que ele te pede para fazer, ele não faria? Ele faria. Aliás, ele faz. Porque cada cadeira vazia dessa aqui, é de alguém que abandonou o ministério dele. Mas ele levanta outros. Ele coloca outros. Nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aliás, a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não sou eu, a igreja do Senhor somos nós. A igreja do Senhor é um organismo vivo que se reúne para adorar ao Senhor, que se reúne com o propósito de espalhar a palavra do Senhor, que se reúne com o propósito de entender que somos
os mais humildes e os mais necessitados da graça do Senhor. Eu ouvi um debate acerca de alguém que questionou. Um crente falou assim: por que você está na igreja de crente? Está cheio de. Ela está cheio de alcoólatra, drogado, ela tem bandidos, traficantes, estupradores, isso, aquilo. Foi colocando só a escola da sociedade dentro da igreja. E essa pessoa que estava questionando lá o pastor era uma pessoa muito religiosa. A pessoa parou, pensou. E eu também fiquei pensando, falei: e agora? Como é que é a resposta? O que esse homem vai responder? Meu Deus. Aí ele falou: olha, porque vocês pegam ouro e transformam em santos. Vocês pegam gesso e transformam em santos. Vocês pegam carros e transformam em santos. Vocês pegam tudo quanto é coisa e transformam em coisas sagradas. Mas eu pego o assassino e transformo em santo. Você não aplica isso? Eu pego o bandido e transformo em santo. Eu pego uma macumbeiro e transformo em santo. É isso que Jesus faz. Eu pego o metaleiro e transformo ele em santo. Eu pego aquele que ninguém vê, que ele quer. Eu pego a mulher samaritana e transformo ela em santo. Eu pego aquele absurdo do Pedro e transformo ele em santo. Porque o que interessa para Deus são pessoas. Deus não está preocupado com as suas carroças. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com o seu ministério. Quando Ele distribuiu os talentos, quando Ele chama para dar conta dos talentos, os que tinham ganhado mais multiplicaram seus talentos. Mas o que ganhou um foi tão covarde com medo de perder aquele talento. Mas Deus, aquilo que Ele te deu, Ele jamais vai tirar. O dom que Ele te deu, você pode estar jogando fora, não querer usar ele, mas ele está aí no seu coração. A missão que Deus te deu, Joana, eu não vou fazer, porque Ele deu para você. Já para você, falou: Senhor, vem cá, minha filha, está aqui, eu quero de você isso. Mas o Ronaldo fez diferente. Não adianta o Ronaldo ficar olhando para a moeda da Joana, porque ele chegou e falou para ela: para você isso, Ronaldo. Mas para você, Wagner, é isso. Pesando é outra coisa. Para Débora é outra. Mas de todas essas moedas, de todos esses talentos, Deus fez o grande tesouro da igreja. Amém, irmãos? Amém. Você é o talento de Deus. Você é alguém especial para Deus, tão especial que Jesus veio para morrer naquela cruz e para ressuscitar naquela cruz por você e por mim. Tem hora que a gente olha e fala assim: eu não mereço. Eu não mereço. Realmente, nós não merecemos. Porque nós jogamos fora o nosso talento o tempo todo. Nós somos pior do que aquele cara que deu o guardou. Porque muitas vezes nós usamos o que o Senhor nos deu, nos capacitou para fazer aquilo que é contra o Senhor, para fazer aquilo que é contra Deus, para fazer aquilo que é contra a palavra de Deus, para nos levantar contra a igreja de Deus, contra tudo aquilo que é Deus. A palavra fala que aquele que se levanta contra tudo aquilo que é Deus é o anticristo. É o espírito do anticristo que já opera dessa forma. Eu estava falando com o irmão Fagner essa semana, ele e o David, que nós vamos ter que ficar muito atentos no pastor Rodrigo, em relação às eleições que se aproximam.
Porque infelizmente nós sabemos que tem uma grande parte de cristãos, quando eu estou dizendo cristãos, para não dizer outra palavra, vamos colocar as aspas, vão se posicionar de um lado ou de outro. E isso pode não, com certeza vai respingar em nós. E vai tentar nos arrastar para um lado ou para outro, se não estivermos atentos e firmes no Evangelho do Senhor. Nós vivemos da mesma forma que os primeiros cristãos viviam. Eles viviam sob o escravismo do Império Romano. Nós vivemos hoje sob o escravismo do capitalismo, do comunismo, do dinheiro, das coisas. Mas nós não pertencemos à democracia, nós não somos os que votam naquilo que nós achamos o que é certo ou o que é errado na palavra de Deus. Nós fazemos parte de um reino, onde o Rei dos Reis está no controle de todas as coisas. Amém. E todos os seus estatutos e leis já estão determinados aqui. Eu gostando ou não, eu concordando ou não, nós não vivemos sob uma democracia ou ditadura, ou seja o que for. Nós vivemos no império, onde o nosso Deus é o imperador, onde Jesus é o Rei dos Reis. Nós vivemos sob uma monarquia liderada por Deus e por Jesus. Mantenha isso sempre na sua mente. Eu preguei há um tempo atrás, aqui. Teve irmão que até saiu da igreja por conta dessa pregação. Quando eu preguei aqui, saia do debate e vá para a obediência. Não sei se tem um irmão que estava aqui no dia que eu preguei a respeito disso. Porque o debate político era tão forte. Aí nós nos esquecemos que nós não temos que debater nada. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, que está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Creia nesse Jesus. Não é, para nós não adianta saber quem é Jesus. Essa é a mensagem. Tira isso da nossa mente. Não quero saber quem é Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu sabia quem era a Adelina, minha esposa, desde que ela era pequitinha. Ela é pequitinha até hoje, né? Desde que ela era nova, né? Eu sabia quem era ela. Mas, em um determinado momento, eu jovem, eu já quis conhecer. E na medida que eu fui conhecendo ela, fui tendo intimidade, eu quis me casar com ela. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos encerrar a mensagem em cima disso. Eu quis me casar com ela. O relacionamento da igreja do Senhor com Jesus é um relacionamento de casamento. Como você vai se casar com um noivo que você não conhece? Como que você vai se casar com uma noiva que você não conhece? Você pode até saber quem é. Mas você tem casais aqui, né? Casados, a Joana, mas o Charles. Vocês tiveram que se conhecer. Tem os irmãos ali também. Né? Tiveram que se conhecer, Moisés e Joana. Preocupa se eu errar o nome, não, eu sou ruim de nome. Tá? É assim, irmãos. Conhecer o nosso Deus. E nós só conhecemos a Jesus através da igreja de Jesus. Porque foi Jesus que quis isso. Foi Jesus que reuniu a primeira igreja. Pastor, mas não existia igreja naquela época. Existia sim. As casas eram as primeiras igrejas. Casa de Dorcas. Tem o Zé Fagner, que é o estudioso, ele podia trazer para nós depois. Onde se reuniam essas primeiras igrejas.
Aí você vai ver que essa conversa fiada aí de que igreja, que nem eu sou igreja, isso aí é conversa do capeta. A igreja sempre existiu como instituição. Só vou dar um exemplo para vocês que igreja sempre foi instituição. Vai lá em Atos dos Apóstolos. Os primeiros passos da igreja foi necessário se estabelecer diáconos, né? Foi necessário diáconos porque eles tinham que servir no organismo da igreja, nos líderes da igreja. Foi necessário estabelecer. Então isso existe desde o início. Aí o diabo quer colocar isso na nossa mente. Não, tudo de boa. Dá um like lá e está tudo legal. Dá um like para Jesus e volta para Jesus. Dá um like para Jesus, volta para o caminho. Seu ministério está te esperando. Mas Deus não revogou o seu ministério. Não seja como um filho pródigo. Pega a sua herança e vai embora, não. Vai para a casa do Pai. Lá tem churrasco. Lá tem festa. Lá tem o seu anel de filho. Lá tem seu nome. A herança do livro da vida. Conheça a Jesus. Muda de patamar. Saber quem é Jesus, todo mundo sabe. Não é só crente que faz teologia, não, tá, irmãos? São pessoas até pessoas que são ateias fazem, mas para saber quem é Jesus, mas sem compromisso de conhecer Jesus. O que nós temos que fazer mesmo é conhecer ao Senhor. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. Fora da palavra, fora do nosso mundo. Tudo que está fora da Bíblia não está no nosso mundo, porque nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Quero dar os avisos antes da gente terminar. Semana que vem, o nosso culto às 10 horas da manhã, novamente. Mais uma vez, seja bem-vindo, os irmãos. O pessoal aqui da frente já é da nossa galera mesmo. E dia 8, vamos para o festival aqui, né, pastor? O pessoal da banda de Patinga, o pessoal do Rio de Janeiro, vai estar aqui, vem aqui falar uns X e uns S com a galera aqui. Pessoal, muito gente boa. Semana que vem vai ter aqui pregando o pastor Zed ou o pastor Sá. A gente ainda não confirmou. Que é o pastor lá da Caverna do Rock, lá de Juiz de Fora, a gente está ainda nessa dúvida, mas certamente vai ser um dos dois. Mais algum aviso? Isso, nosso YouTube, que ele está seguindo aí. Nosso YouTube tem ali os cultos, as pregações. O Fábio que está responsável por isso. O pessoal pode falar de YouTube, pastor. É YouTube, tá, gente? Eu não entendo nada de rede social. Aplicativo aí. Você procura o Pezão, aí o Fábio, o Rafael aí, que eles vão te falar. Vai ter novidades, hein, pastor? Vai ter Vai novidades. igreja, isso aí. A gente vai se adaptar a isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar. Você que é dizimista, que é ofertante, quiser trazer aqui na frente, quiser usar o QR Code, quiser entrar em contato com o Pezão, com o pessoal aí dessa direção aí da igreja, manda para ir lá, fala, pastor, quero ajudar aqui, tem 3 moedinhas aqui de 1 centavo. Vamos pregar. Eu sei que você tem mais, mas é assim, irmãos, é o que a gente faz de coração. Não é aquela mulher lá que jogou no gasofilaço, falou que era 30 e poucos centavos, que ela tinha mas ela investiu o coração na obra do Senhor. Que a gente tem aqui as coisas para pagar, o aluguel, tem as coisas para pagar. Eu não vivo no ministério, o pastor Rodrigo não vive no ministério. Tudo que vem para a igreja é investido na igreja.
Que sobra aqui a gente melhora o equipamento, que sobra aqui a gente compra a cesta básica, que sobra aqui a gente atende o irmão no momento de necessidade, né? Porque nós passamos necessidades, todos nós passamos. Não acredito que não tem nenhum abastado, não tem nenhum jovem rico aqui ainda, né? Profetizo que tem muitos jovens ricos, né? Mais ricos do Senhor também, né? Mas nós somos uma igreja humilde, né? Enfim, vamos orar ao nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Nós oramos ao Senhor, meu Pai. Nós entendemos, Pai, através dessa pregação, que nós precisamos conhecer mais o Senhor, meu Deus. E nós só conhecemos mais o Senhor, meu Deus, através do jejum, da oração, da meditação na palavra do Senhor, meu Deus, no convívio com os irmãos, no caminhar com a sua igreja, Pai. É que nós conhecemos o Senhor e o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, que a partir de hoje, Pai, nós possamos ter o compromisso de caminhar com o Senhor, meu Deus. Aonde que o Senhor nos colocar, meu Deus, nos usando da forma que o Senhor quiser, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ouvir, Deus, o nosso louvor, o Senhor ouvir a nossa oração, Pai. Ó Deus, para o Senhor olhar para nós, porque nós cremos que o rosto do Senhor estava voltado para este lugar nessa manhã, Senhor, contemplando cada um de nós, Senhor Deus, e derramando a tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, Pai. Ó Deus, também nessa oração, nós queremos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, por esse também que não pode contribuir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor. Cuida, Senhor, de cada família aqui, cuida de cada pai de família, de cada trabalhador, meu Deus. Abra sempre portas, Senhor, dê a eles sempre, Deus, prosperidade, promoções no trabalho. Faça crescer, Deus, para que o ímpio também possa ver, Deus, que o Senhor é Deus na vida dos teus filhos e que o Senhor é poderoso para enriquecer os seus filhos, de acordo com a tua vontade, Pai. Ó Deus, te agradecemos, te louvamos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Dê a todos um ótimo domingo e semana.